Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Em João capítulo 14, eu espero que você escute com atenção. João 14, aqui no versículo 5 em diante. Olha só que interessante. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Amém. Meus irmãos, eu quero focar aqui em poucos minutos na pergunta de. Na verdade, na curiosidade de Filipe, discípulo do Senhor Jesus. Versículo 8, João 14, versículo 8. Disse Filipe, abre aspas, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Você que conhece Bíblia, que lê Bíblia, que conhece a história do povo judeu, você sabe muito bem que o Senhor Jesus ele veio dentro de um contexto judaico. Ele veio ali, em Israel, ali no meio dos judeus. E Filipe era um judeu. Escute atenção, porque os judeus, principalmente os do sexo masculino, eles já iniciam ali desde criancinha, estudando a Torá, a lei de Moisés, a lei de Jeová, a lei do seu Deus. Então, desde criança, eles começam a aprender sobre o seu Deus. Isso é histórico. E até no dia de hoje, toda criança ali tem que ser instruído desde criancinha, até ir crescendo, crescendo, na Torá, na lei de Jeová, na lei dos judeus. E Filipe não era diferente. Filipe, desde criança, estudava a lei judaica, a lei de Jeová, a Torá, compreende? E com certeza conhecia, através das escrituras, o seu Deus. Preste atenção, pessoal. Todo judeu conhece a Jeová, ao seu Deus, a Javé, ao Deus de Israel. Porque isso é uma lei entre eles, do próprio Jeová, que tem que instruir a criança na lei de seu Deus. E Filipe, como judeu, era conhecedor da Torá, da lei de Moisés, da lei de Jeová. E com certeza, dentro da própria Escritura, ele conhecia a Jeová. Aí eu quero te levar aqui a raciocinar, né, nisso aqui que ele fala no versículo 8. Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Sabe por que Felipe. Sabe por que Felipe aqui nasce no coração dele esse desejo de conhecer o Pai? Isso aqui é para você refletir com sinceridade. Isso aqui é para você meditar, raciocinar com sinceridade. Por que Filipe, conhecedor de Jeová, conhecedor da lei de seu Deus, dentro da própria Torá, ele já sabia quem era Jeová, a personalidade desse Deus. Todo judeu sabe. Pode não ter visto ali pessoalmente, mas todo judeu conhece o seu Deus através das Escrituras, da Torá. E Filipe conhecia Jeová.
Mas aqui no versículo 8 ele diz: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Em outras palavras, quem é esse Pai que tu tanto fala? É isso. Dá para você raciocinar e chegar a essa conclusão? Por que que Filipe falou isso? Senhor, mostra-nos o Pai. Isso aqui é uma passagem interessante que as pessoas, os religiosos, teólogos, doutores da religião lê e passa desapercebido, porque não tem um discernimento do Espírito de Cristo. Ou seja, Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. O que ele está querendo dizer? Quem é esse Pai que tu tanto fala? Ué, mas o Filipe já conhecia Jeová? Você acha que se Jeová fosse o Pai verdadeiro, o Pai que o Senhor Jesus sempre falava, Filipe ia dizer isso aqui? Pois Filipe já conhecia a lei do seu Deus, já conhecia a vontade, a personalidade de Jeová, sim ou não? Do Deus de Israel. Então por que nasceu no coração dele essa curiosidade de conhecer o Pai do Senhor Jesus? É simples, é porque o Pai que o Senhor Jesus sempre falava, ensinava ali para os seus discípulos, é totalmente diferente daquele Deus de Israel. É por isso que nasceu no coração de Filipe essa vontade, esse desejo, essa curiosidade de conhecer o Pai. João 14,6. Senhor, mostra-nos o Pai. Quem é esse Pai? Já que não é o Deus de Israel, já que não é Javé, quem é esse Pai? É isso que Filipe está dizendo aqui. Compreende? E, e aqui para concluir, aqui no versículo 6, um versículo muito conhecido, o mestre fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece o Pai, ninguém pode chegar ao Pai, senão por mim. Quando o mestre fala isso, aí é onde nasce mais ainda a curiosidade no coração de Filipe. É tanto que no versículo 8 ele pede para mostrar o Pai, porque o mestre falou isso. Ou seja, dentro das próprias palavras do Senhor Jesus, que só eu sou o caminho que te leva ao Pai. Sabe o que é que Filipe entende? Não é Moisés quem te leva ao Pai. Moisés te leva a Jeová, a Javé. Não é profeta ABCD antigo que te leva ao Pai. Eles te levam a Javé. É por isso que Filipe raciocinou e compreendeu que esse Pai que o Senhor Jesus fala não é o mesmo Deus que nós adoramos. Senhor, quem é o Pai? Quem é esse Pai? Me mostra o Pai. Está conseguindo agora compreender a verdadeira interpretação dessa passagem? Então, concluindo o vídeo, por que que Filipe diz aqui no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai? Por que que ele fica curioso para saber quem é esse Pai? Porque os ensinos do Senhor Jesus, quando o mestre falava do seu Deus, do seu Pai, não tinha harmonia com esse Deus de Israel, com Javé. E Filipe percebeu isso. Aí ele diz aqui, quem é esse Pai? Me mostra esse Pai. Quem é? Eu mostro o Pai. Mas Filipe já conhecia Jeová. Compreende? Então isso aqui é para você raciocinar, para você analisar com sinceridade, com atenção. E mais uma vez, aqui é uma grande prova de que esse Pai que o Senhor Jesus sempre falava, sempre ensinava, é tanto que despertava curiosidade no coração dos seus discípulos, principalmente daqueles que meditavam. Isso prova que realmente o Pai, que o Senhor Jesus sempre falava, não é o mesmo Deus de Israel, que as religiões aí entendem que é e adoram, pensando que é o Deus verdadeiro. Então essa é a mensagem, isso aqui é para você refletir, usa teu raciocínio, usa a tua inteligência e a tua humildade, porque só os humildes, os simples de coração, é que estão perto de conhecer o Pai verdadeiro. Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.